Vou me apresentar rapidamente, eu sou Rafael, trabalho na área de marketing da Longi, fábrica de módulos solares, situada na China, e vou fazer uma breve pincelada aí do qual foi o motivo principal de a gente organizar esse evento digital aqui, né? Nós trabalhamos aí muito em alguns projetos que envolvem sustentabilidade, que envolvem a parte de redução de custo dentro do solar, mas pouco é aproveitado o assunto quando a gente fala de impacto social que o nosso setor tem no país onde ele é bem desenvolvido, né? E aí surgiu essa necessidade, junto com o time da Goodwin, a gente vem desenvolvendo um projeto em especial junto com a Revolução Solar. Então a gente resolveu trazer essas pessoas aqui para o mesmo ambiente e fazer esse webinar. Então agora eu vou passar aí o bastão aí para o Bruno. O Bruno é do Canal Solar, é um parceiro nosso, inclusive parceiro de todos que estão aqui dentro dessa sala, e ele vai fazer a mediação aí e iniciar esse trabalho. Então é isso aí, boa tarde a todos, pessoal. Olá, boa tarde aos nossos palestrantes, boa tarde aí para a nossa audiência também, né, os nossos espectadores, né, e agradecer primeiramente aí a Goodwin, né, nas pessoas aí do Sérgio e da Helena, da Londi também, na pessoa do Rafael, pelo convite, né, de participar desse webinar, né, com uma discussão um pouco diferenciada aí do que a gente tem acostumado a ver, né. Às vezes a gente acaba vendo a energia solar, né, por conta aí de todos os atributos que ela acaba tendo, né, muito forte, né, na questão técnica, né, a questão financeira, a questão ambiental, né, e essa questão social, ela às vezes acaba não sendo tão discutida, mas é de extrema importância, né. A gente tem que falar disso daí, é importante, né. E além aí do Rafael e do Sérgio, a gente está recebendo aí dois convidados super ilustres aí também, né, o Nelson Falcão, da Absolar, né, a Absolar que tem aí atuado aí de uma forma bem contundente, né, trazendo à tona essas questões sociais também da fonte solar, né, e a Revolução Solar, né, na figura aí do Eduardo Ávila, né, o diretor executivo aí de um programa, né, de um projeto aí que trata da energia solar como uma ferramenta de desenvolvimento dentro das comunidades, né, projeto muito bonito, né, assim, eu posso falar por experiência própria, né, falei 5 minutos com o Eduardo, né, e já fiquei apaixonado, encantado pelo projeto, né, e quando recebi o convite aí de participar, não tive dúvidas, a gente tem que estar aí junto aí para trazer essas histórias, né, para o nosso público, para o nosso mercado. Acho que é isso, vamos só falar um pouquinho da dinâmica, né, como vocês perceberam aqui, vai ser um bate-papo mesmo, né, a gente, a princípio, não vai fazer apresentações, né, eventualmente mostrar algumas fotos, algumas coisas que sejam relevantes aí para as discussões, né, mas a ideia é que a gente tenha uma discussão bem aberta, e aí até convido todos vocês aí que estão nos assistindo, né, que coloquem as suas perguntas também, que a gente vai procurar responder aqui durante as nossas discussões, né, trazer, né, para vocês aí as respostas para as perguntas que vocês venham ter, tá? Mas vamos lá, eu queria começar aqui, né, esse bate-papo, né, trazendo aqui para a nossa conversa aqui o Nelson Falcão, né, o Nelson Falcão, que é vice-presidente da cadeia produtiva na Absolar, né, e para falar um pouquinho também sobre essas questões aí sociais, como a Absolar tem visto isso, né, muitas discussões foram travadas ali, principalmente no processo de revisão da 482, né, onde, por questões internas, né, o corpo técnico da ANEEL decidiu não levar em consideração esses benefícios sociais que a energia solar traz, né, para o processo de revisão, para contribuir no processo de revisão, e a Absolar teve um papel muito importante aí de a gente tem que trazer, né, a gente não pode ter uma visão míope, né, mobilizou o Congresso, trouxe para as discussões aí outros players. Então, eu queria, primeiramente aí, Falcão, que você comentasse, né, sobre essa atuação da Absolar no sentido aí do desenvolvimento social.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, queria agradecer aí aos organizadores, realmente é um prazer imenso estar aqui falando desse tema, né, pela primeira vez, na verdade, um webinar que não é de cadeia produtiva ou do aspecto técnico, é muito relevante esse assunto, e eu queria só tomar um minutinho para explicar para todo o público o que é a Absolar, é uma associação brasileira que representa, né, que congrega todos os elos da cadeia de valor da energia solar, fotovoltaica, e tem um foco justamente na inserção da fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. Somos hoje 560 associados, né, um pouco mais, e que estão representando aí tanto os produtores como os investidores, os fabricantes, da área de geração distribuída, da área de geração centralizada, armazenamento, etc. E justamente pela Absolar representar todos esses elos, todos esses aspectos do setor fotovoltaico, ela tem uma representatividade muito forte junto a todos os elementos do governo, tem colaborado bastante, como você mencionou, na elaboração de um frame regulatório adequado para o desenvolvimento da solar, e todas as nossas decisões, sempre a nível de conselho, a nível dos grupos de trabalho, são sempre focadas no caminho que tem melhor sucesso, segundo o nosso entendimento, para o desenvolvimento da energia solar. E falando especificamente do que a Solar faz, na direção do desenvolvimento social, eu queria destacar como primeiro ponto o crescimento da energia solar. Ela gera muitos empregos. Só para dar alguns números, entre 2012 e 2019, foram estimados 130 mil novos empregos no Brasil por investimentos que passam os 10 bilhões de reais nas plantas solares que foram construídas e estão em construção. E só esse ano, para vocês terem uma ideia, apesar da crise, foram gerados 37 mil empregos, segundo a nossa estimativa, até maio de 2020, ou seja, é uma forma fenomenal da gente apoiar o Brasil, apoiar o desenvolvimento social, porque a geração de emprego está, digamos, uma das primeiras questões do desenvolvimento social. O segundo pilar é o acesso a uma energia mais barata, né? 50% dos financiamentos que existem hoje na fotovoltaica, eles são para classe média baixa, são pessoas e residências e pequenos negócios que vão financiar esses sistemas em várias parcelas, às vezes 60 parcelas. Ou seja, é muito importante que a gente possa continuar desenvolvendo essas alternativas de financiamento. E, por fim, nós temos estabelecido dentro da Absolar um processo de apoio a entidades como a Revolusolar. Recentemente fizemos esse acordo formalmente com a Revolusolar. Temos outras associações que nós também apoiamos, como a Litro de Luz, que faz um trabalho muito bacana nas comunidades isoladas, comunidades ribeirinhas. Convido vocês também a conhecer o trabalho deles. E dessa forma nós podemos expor essas iniciativas a todos os nossos associados, gerando a presença dessas entidades, por exemplo, em grandes shows e simpósios e congressos da área solar, para que eles tenham não só um apoio financeiro, visibilidade, publicidade do trabalho que está sendo feito, e também apoio técnico dos nossos associados, né? Isso é o trabalho que a Absolar faz. Eu queria congratular principalmente o pessoal da Revolusolar por esse trabalho, que é muito legal, muito bacana, e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês no que a gente puder. Muito bem. Muito legal dividir esses números, né, Nelson? Eu, particularmente, enxergo, né, a energia solar com esse papel muito importante nessa retomada, né? A gente vai precisar de emprego na veia, né? E esses números que você trouxe aí retratam isso, né? A gente falar em geração de 37 mil empregos, né, num período, né, que a gente tem aí essas questões do Covid, né, realmente
fazem, né, com que a gente tenha aí uma perspectiva daqui para frente muito boa, né, muito interessante. Aproveitando esses dados que você trouxe, né, queria até introduzir aqui o Rafael aqui no assunto também. O Rafael a gente estava conversando em off, ele teve a oportunidade de trabalhar em alguns projetos, né, de pesquisa e desenvolvimento, projetos de eficiência energéticas, né, que são fomentados, né, são incentivados aí pela iniciativa pública, né. Rafael trabalhou aí como parte integrante dessas equipes de projetos na CELPA, por exemplo, lá no Pará. Eu queria que você comentasse aí com a gente, Rafa, essa tua experiência aí, né, dividisse um pouquinho essa sua experiência trabalhando nesses projetos, né, e como que a gente o que você enxerga de oportunidade para que esses projetos, inclusive, sejam também, do ponto de vista social, uma alavanca importante aí para o setor elétrico, para o setor de energia solar. Boa, Brunão. Eu acho que assim, a parte mais interessante quando a gente fala do setor de energia solar são as características que as próprias plantas têm, né? Tanto na questão do GC, quando a gente fala de geração centralizada, que são grandes áreas e geralmente áreas mais afastadas, e quando a gente fala também na parte de geração distribuída, né? Mas um outro ponto que eu acho muito importante são os projetos que permeiam dentro das concessionárias, por exemplo, os grandes leilões. Geralmente as áreas onde são construídas as usinas são áreas que são carentes, né? Então vou dar um exemplo desse projeto da CELPA. O projeto da CELPA nada mais era do que um projeto do governo federal, que é o Luz para Todos, que visa levar energia nos lugares que não tem energia elétrica. E aí a solução, que eu acho até isso é uma coisa interessante do nosso mercado, a solução que eles tiveram para não ter que investir em redes elétricas é levar sistemas off-grid para essas áreas, né? Então aí a gente já está falando de um avanço que é interessante, que além de uma energia mais sustentável, você não ter que destruir o caminho que essa energia chegar até lá, desapropriar pessoas, além da sustentabilidade, o impacto que isso causa presencialmente. A gente teve uma equipe lá justamente só para fazer a documentação desse projeto, e o que a gente viu foi muito o caráter social que ele traz para a área, né? Além das pessoas receberem energia, então elas terem uma outra perspectiva de como agir, de, por exemplo, poder abrir um negócio, de poder trabalhar em casa e tudo mais, essas famílias também têm pessoas dentro elas conseguem trabalhar junto com os projetos, né? Então isso é muito interessante, eu acho que é muito interessante isso. Bom, legal. Eu acho que a gente tem que introduzir todos os benefícios, né, que a gente pode extrair de uma determinada ação, de um determinado projeto, a gente não pode deixar de extrair, né? Então, é importante também trazer esses projetos, né, que são projetos aí, um fundo perdido, né, mas, assim, gerenciados aí pela iniciativa pública, que a gente tenha também, né, essas questões sociais, de trazer os trabalhadores locais para se desenvolverem, né, muitos deles, às vezes, têm conhecimento, né, mas um conhecimento não tão no detalhe, tão robusto, né, com a parte de instalações elétricas, e com certeza pode ser incorporado, pode ser um elemento aí também de desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, em capacitar pessoas, né, Eduardo, falando em trazer a energia solar para um âmbito em que a gente consiga atender de uma forma social também, né, a população, não só economizando lá na conta de luz, né, não só gerando empregos, mas antes da gente falar aí sobre o projeto em si, queria que você contasse aí para nós aí quem que é a Revolução Solar, né, explicar para a gente como é que é esse programa, como que ele surgiu, né, quais são as direções aí que vocês tomam no projeto. Claro. Obrigado, Bruno. Queria parabenizar aí o Rafael da Long também, Sérgio e a Helena da Goodwi também pela organização do evento, que são Goodwi e Long, aí, novos parceiros de peso da Revolução Solar. E saudações ao Nelson também e a toda a AB Solar, que tem recebido, como ele falou, super bem a gente da Revolução Solar na associação. Então, muito obrigado. E você, Bruno, também do Canal Solar, novo parceiro nosso aí, né?
Como o Rafael falou, a gente vê a solar distribuída como uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento sustentável dessas regiões mais pobres, como a favela, né? Só que eu acho muito importante a gente que está de fora aqui entender como é que é a questão da energia lá dentro das favelas, das áreas pobres. A gente, até eu entrar lá e viver um tempo lá, eu demorei para entender como é que era a perspectiva deles em relação à energia. Não é muito óbvio. Então, depois aqui, ainda hoje, nesse evento, a gente vai receber o depoimento do Adriano, né, que é uma liderança comunitária lá da Babilônia. Daqui a pouco ele vai entrar aí. Mas eu queria falar um pouquinho aqui primeiro dessa perspectiva que a gente percebeu e depois o que a gente faz. Eu tenho algumas fotos aqui só, que eu vou botar a tela só para ilustrar, que acho que tangibiliza o trabalho que a gente faz e como é que é lá a questão da energia na favela. Tá? Legal, a gente tem essa ideia de promover o desenvolvimento sustentável da favela, e aí, em 2017, o Bruno e o pessoal que está escutando, a gente fez uma pesquisa sobre energia elétrica na favela da Babilônia, aqui no Rio, e a gente descobriu duas coisas muito importantes para entender como é a perspectiva deles. A primeira foi que a ideia de que toda favela ou está no gato ou paga tarifa social é um mito. A maioria deles paga pela energia. 60% a gente descobriu que estava regularizada. E deles, só 10% são beneficiados pela tarifa social. E a segunda coisa que ficou clara nessa pesquisa é que tem uma insatisfação muito grande nesse território com o serviço de energia elétrica que é prestado pela distribuidora. A qualidade é precária, tem quedas mais frequentes e mais duradouras do que nas outras áreas da cidade, e não tem uma assistência técnica adequada e um atendimento de qualidade. A tarifa para eles é muito alta, e com frequência, isso é uma coisa importante, essa tarifa não é baseada no consumo real, mas é uma estimativa do consumo, que a nossa pesquisa mostrou que é superestimada. E aí a alegação da empresa é que os funcionários têm dificuldade de entrar na favela. Então, não é só uma insatisfação com a qualidade do serviço e com o preço, mas tem um sentimento de injustiça e de impotência muito grande deles em mudar esse sistema. Então, esse é o clima que a gente atua e que a gente busca alterar. E aí a Revolução Solar, então, é fruto da união de duas histórias, da experiência das lideranças comunitárias das favelas do Rio e da evolução da energia solar. E aí, em 2015, essas histórias se cruzaram na favela da Babilônia, os empreendedores se juntaram às lideranças comunitárias, percebendo o potencial que tinha de transformação da energia solar na comunidade, né? E a gente fundou a Revolução Solar em 2015. Desde então, o grupo se renovou, se fortaleceu, tem esse propósito de desenvolvimento sustentável das favelas. E aí, com esses aprendizados, a gente faz 4 coisas. Além das instalações solares, a gente tem uma frente de capacitação profissional dos moradores como eletricistas e instaladores solares também. Além de uma frente de oficinas infantis, que promove uma conscientização das crianças da comunidade sobre sustentabilidade, energia renovável, que é um subproduto muito importante da geração distribuída, né, que se aproxima a comunidade e as pessoas. Além de pesquisas, eventos e representação dos interesses dele da favela no setor. A gente chama essa metodologia de ciclo solar. As instalações são feitas e mantidas pelos eletricistas e instaladores solares, que são formados na comunidade, e essa capacitação, somada com as oficinas, promovem esse envolvimento da população em todas as fases do projeto. Aí, desde 2015, a gente já instalou esses 3 sistemas fotovoltaicos na Babilônia, formou esses 30 moradores, que alguns foram contratados para fazer as instalações, e a última aconteceu na Escolinha Tia Persília, que é uma referência educacional na comunidade, e deu início à nova frente das oficinas infantis, que a gente tem feito todo mês. Tá? E a gente participou de algumas publicações acadêmicas, também como a pesquisa que eu falei lá, e tem buscado participar de oportunidades no setor para se capacitar, se conectar com atores, como a gente está fazendo aqui, e divulgar nosso trabalho. Aí são alguns reconhecimentos que a gente teve, como no Lab Habitação, por exemplo, que a gente foi selecionado como destaque nacional entre mais de 500 projetos inscritos no Brasil na área de inovação e moradia. E a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, mas a gente está super empolgado com o nosso próximo projeto, que vai ser a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. Essa solução de geração compartilhada, a gente percebeu que resolvia muitos dos problemas técnicos e econômicos que tinham para expandir a solução e harmoniza com esse senso de comunidade e cooperação que é tradicional na favela. E a Long e a Goodwee, que estão aqui, estão entrando como parceiras nesse projeto com os equipamentos, e a gente está planejando os próximos passos também. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem os links aqui que a gente pode falar depois
como que o pessoal pode participar. Mas aí foi só uma breve introdução para a gente ficar alinhado ao nosso trabalho e vamos bater o papo. Não fica dando muito spoiler aí dos próximos passos aí, que a gente vai chegar lá ainda, né? Não, vamos entrar em detalhe daqui a pouco, mas foi só um teaser para o pessoal saber o que vem aí nesse evento daqui a pouco. O pessoal já está se assanhando aqui já com umas perguntas, né? Queria até aproveitar aqui novamente e convidar vocês a fazerem as perguntas, né, no chat, né, na área do chat aí na plataforma, para que a gente interaja aqui com os participantes. O Eduardo, depois aí de ouvir todas essas tuas explicações, né, das dificuldades que o pessoal nas favelas tem, né, com relação ao consumo de energia elétrica, né, parece não ser muito uma relação muito satisfatória, né? E aí eu pergunto para você, né? A gente ouve aí falando muitas coisas, né? Energia solar é coisa de rico mesmo, né? Ou a gente consegue estender esses benefícios aí para as camadas mais pobres também? Pois é, esse é um mito também que o pessoal tem na cabeça e não. Energia solar é uma ferramenta muito mais importante para a camada mais pobre, né? A energia no Brasil, a gente tem uma das energias mais caras do mundo. No Rio, a tarifa mais que dobrou. O segmento residencial é quem paga o maior preço, né? E quem paga mais proporcionalmente à renda familiar são os mais pobres, né? A gente tem uma tarifa que tem um esquema regressivo quanto à renda familiar. Então, você tem, por exemplo, estudos que mostram que o limite da acessibilidade de despesas com energia em relação à renda é na ordem de 6% a 7% da renda. Enquanto a classe alta gasta cerca de 3% a 4% da renda com energia, a baixa renda chega a gastar 30% a 40% em alguns casos. E então é uma ferramenta muito importante para essa questão econômica, para reduzir despesas com energia da população de baixa renda, e o custo da solar tem caído muito, como a gente vai falar na última década, né? Então, não é uma coisa para rico, é mais importante ainda para quem tem baixa renda. Não é importante você falar isso daí, né? Qual que é o impacto, né, da fatura de energia no orçamento das famílias, né? E aqui no nosso caso a gente está falando em especial das famílias mais vulneráveis, né, do ponto de vista financeiro, vamos colocar assim, né? E aí nesse contexto, né, também a energia solar ela acaba, você, né, comentou sobre esses benefícios que também as camadas mais pobres têm que ser, né? Muitas vezes a energia solar é tida aí, né, como uma fonte democrática, né, que todo mundo pode instalar, né, desde uma grande indústria até uma pequena casa, né. Então, eu queria que você comentasse aí também sobre esse processo de democratização, né, como que ele vai se inserir aí nessa transição energética. A gente vê as coisas mudando, né, coisas que a gente há 5 anos atrás a gente não via, né? A energia solar é um exemplo disso, né? Então, como é que é o papel como é que se insere essa democratização aí no nosso contexto de transição energética? A questão da transição energética é importante. A gente estava conversando isso no outro evento essa semana, que o pessoal, o que motiva ela é a questão climática, com certeza, né? Mas essa transição eu vejo com outras transformações muito importantes. Ela é uma transição da geração centralizada para distribuída, né, a maioria dos casos, de um sistema que é excludente, distante do consumidor final, das comunidades, como a gente viu, né, sem participação e envolvimento deles, para um novo sistema que pode ser descentralizado, inclusivo, pode reduzir o senso de impotência que a gente captou nessa pesquisa, né, e dar protagonismo para o consumidor final. Ele passa a ser um prosumidor, que é produtor e consumidor de energia ao mesmo tempo. Então, em relação à transição energética, acho que é muito importante. O pessoal normalmente fala dos 3 Ds, né? Que é a descarbonização, a digitalização e a descentralização. Mas a gente está falando aqui sobre um 4º D, que é muito importante da transição energética, né? Que é o da democratização. Enfim, só um panorama de como a gente vê isso se inserindo na questão da transição energética. O pessoal já está interagindo. Opa, vamos lá, Sérgio. Só um minutinho. Eu gostaria só de dar um pequeno adendo a respeito da nossa participação nesse processo todo. Tá? Quando nos foi apresentado o Eduardo, nós tivemos uma forte sensibilização para o projeto. Realmente veio casar com o que é a nossa orientação. A gente estava, de certa maneira, procurando alguma coisa nesse sentido. E caiu
caiu assim, caiu do céu, tá? O projeto realmente, ele deve vir do céu mesmo, sabe? Porque os objetivos, sem dúvida alguma, são os mais nobres, né? Então, a gente sabe, o que está se discutindo aqui, nós temos conhecimento de tudo isso, a gente sabe, a gente está acompanhando, a gente acompanha esses processos todos, e às vezes fica um pouco angustiado de não poder fazer uma reversão mais rápido, entendeu? Fazer até uma inclusão mais rápida. A gente fica, pelo menos eu e meu time, nós pensamos assim. A situação tem que ter uma reversão aí no mais rápido possível, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa, porque as ferramentas estão aí. Quer dizer, a nobreza do trabalho da Revolução Solar, que além de trazer a energia, tem esses outros componentes, né? A parte essa da educação, a parte do treinamento, a parte de capacitação, tal. Eu vejo isso como assim uma coisa extraordinária. A gente fica tão empolgado que quer ver esse negócio de pé logo, tá? Na maior rapidez possível, e para que a gente possa repicar isso e ajudar que isso seja repicado, porque é a nossa filosofia. Quer dizer, a Goodwe como empresa, como instituição empresarial da China, né, oriunda da China, na China ela tem uma série de programas sociais, mas nós somos muito novos no Brasil, estamos há 2 anos apenas. Tá? Então é um processo de entrada no mercado, de compreensão, quer dizer, os meus chineses, eu digo assim, eles precisam entender melhor a situação. Estão entendendo, tá? Estão entendendo. Quando eu levei, eu e a Helena e eu, levamos esse projeto para a nossa matriz, assim, foi de um dia para o outro. A aprovação foi imediata. Tá? Então, isso nos deu uma satisfação muito grande, porque se não aprovassem, eu ia arrumar um jeito de aprovar, entendeu? De alguma maneira, ia fazer alguma coisa. Enfim, eu queria só dar esse adendo, quer dizer que a nossa colaboração aqui é institucional, eu não estou aqui comercializando nada, nem pretendo, a ideia não é essa, é só dizer a nossa inserção nesse processo. Quer dizer, que nós realmente acreditamos e vamos colaborar no que nos for possível, tá? Eu não canso de ficar feliz de poder participar, tá bom? Então, era só esse adendo que eu queria dar, viu? É só isso. Eu posso complementar rapidinho também o que o Sérgio falou? Eu acho que assim, é muito interessante porque a gente vive uma realidade bem parecida, eu e o Sérgio, né? De empresas que vêm principalmente da China e vêm realizar e tá trazendo trabalho para dentro do Brasil. E eu passei mais ou menos a mesma situação, mas o que é interessante é você ver que o nosso setor em específico, ele tem uma característica um pouco diferente das demais. Então, assim, a gente vê que a energia fotovoltaica em geral, ela começa em países, principalmente de primeiro mundo, a gente vai falar assim, a gente fala em China, por exemplo, a gente fala em Europa, os países maiores ali da Europa, Austrália, Estados Unidos, e são países que hoje tentam resolver problemas que são sempre ligados principalmente à causa ambiental, né? E aí, quando eles olham para o Brasil, eles veem a gente também com um país que tem problemas ambientais, e de fato temos, né? Mas eu acho que o Brasil acaba sendo, nesse contexto global, uma das primeiras grandes potências no solar que tem uma carência social muito grande. E coisa que talvez não aconteça tanto. Por exemplo, falar no mercado da Alemanha, que é um mercado super maduro, eles não têm os mesmos problemas sociais ligados à energia que nós temos aqui, né? Então, assim, talvez é por isso que a energia solar acabou sustentando nesse pilar da sustentabilidade, né? E aí, o que o Sérgio falou, que para mim, eu até comentei, assim, a gente comenta muito em off, eu falo isso muito para o Edu, a parte educacional que o projeto traz para as comunidades, eu acho que é o grande ganho, né? A energia solar ela tem uma característica muito marcante, que é o fato de você conseguir capacitar pessoas para trabalhar dentro da cadeia de uma maneira fácil, entre aspas, assim, que você consiga, por exemplo, transformar um cara que tenha conhecimento em elétrica, transformar ele num instalador, e que ele vai estar inserido no mercado que vai ser muito forte para os próximos anos, né? Como eu estava comentando no começo, o projeto até que a gente fez lá na CELPA, né? Ela começou de uma maneira muito tímida, ela não tinha pretensão de treinar as pessoas da comunidade lá para virar instaladores,
E acabou que por acidente isso aconteceu. Então hoje tem dentro de comunidades ribeirinhas, lá numa reserva extrativista, uma equipe de pessoas hábeis a instalar painéis fotovoltaicos e também criou um ecossistema, porque hoje eles têm uma empresa que presta manutenção para esses painéis e prestam esse serviço para a CELPA, né? E eu acho que o que o Sérgio falou que é interessante é que nós aqui como empresa, né, eu, por exemplo, como Longi, ele como Goodwe, a gente está fazendo um trabalho corporativo, a gente está trabalhando junto com a Revolução Solar, que também é uma etapa no processo de transformação, né? E eu sempre falo isso, eu acho que as concessionárias de energia, por exemplo, dentro dos seus bids, dos seus leilões, por exemplo, deviam incluir parcelas de trabalhos que favoreçam a comunidade. Então, de repente, ter dentro dessas licitações a obrigatoriedade de desenvolver a economia local, porque isso gera muito, até no próprio arrendamento das terras, por exemplo, muitas terras são improdutivas, né? Tem muita gente que questiona isso da gente, fala assim, pô, mas vocês pegam terra lá que podia estar... Não, tem as maior parte das terras, as áreas que têm a maior... que tenham taxas melhores em situação, são terras que hoje estão improdutivas, né? Então, tem todo um aspecto social que tem várias outras figuras que tem que apoiar, e não só as associações e as empresas, mas até as agências, as grandes concessionárias, né? Então, assim, como o Sérgio falou, a gente é apaixonado pelo projeto por isso, porque não é só lá instalar e entregar energia, você não está só entregando energia barata para a comunidade, não é isso, né? É muito além disso, é muito mais amplo, né? Sim, Não, e assim que eu pude coletar aí nas falas tua e do Sérgio aí, muito relevantes, né, é que tem muito para se fazer ainda, né, o Sérgio falou em expandir esse projeto, você falou muito de outras iniciativas incorporarem isso, né, o Falcão também comentou que a Solar tem muitos projetos, né, nesse sentido do lado social, o lado democrático da fonte solar, Exato. né, e é interessante, né, porque a gente está falando aqui de um projeto, mas que eu tenho certeza absoluta, né, o Eduardo vai entrar mais aqui nos projetos, né, que estão sendo feitos, né, o que tem aí pela frente, mas eu acho que isso vai começar a despertar cada vez mais as empresas, as pessoas, né, com essa consciência de que a gente precisa realmente fazer algo diferente, né. Obrigado aí pelos comentários. Oi? Não, só porque eu vi aqui o pessoal perguntando, e eu vi que tem duas perguntas aqui no chat, que são mais ou menos o mesmo assunto, e eu gostaria de dar uma resposta. Teve Manda uma que lá. perguntou, como é que a gente pode fazer isso sem ser uma questão só de militância, né, de forma sustentável? E o outro perguntou como conceder crédito e financiamento para isso. Acho que essas duas perguntas trazem uma questão que é muito importante e se juntam na seguinte situação. O Nelson falou, não sei se já falou, a questão de quantos custos de energia solar caíram na última década, né? Tem estudos que mostram 82% na última década, outros 85%, né, Nelson? Isso na mesmo. última década, chegando... Aí a gente estava até comentando aqui em off, que está em 3 centavos, ali, qual que é o piso disso aí, né? Vai ficar de graça? Então está caindo muito o custo da energia solar, isso com certeza. Mas tem uma questão que é muito importante, quando o pessoal pergunta, mas então solar é só para rico porque você tem que fazer o investimento inicial, né? E aí que está o ponto, é a falta de capital inicial para fazer o investimento nessas placas que acaba deixando a população de baixa renda de fora de aproveitar essas vantagens. E aí você fala, tem linhas de financiamento? Tem, estão crescendo, só que elas ainda são inacessíveis para o público de baixa renda por uma questão de score de crédito, né? Então, quando a gente olha para a experiência internacional, o que a gente vê, o modelo que a gente viu se difundir no mundo, a energia solar distribuída para baixa renda, é o que se chama de propriedade de terceiros, com pagamentos mensais. Ou seja, o cliente, ao invés de fazer o pagamento inicial, é um modelo de negócio que ele paga para a empresa mensalmente um valor que é abaixo do que ele pagaria para a distribuidora. E é um pouco disso, não é exatamente isso, porque a gente não é um negócio, a gente é uma organização social, sem fins lucrativos, mas a gente está tentando, com esse projeto piloto da cooperativa que a gente vai fazer, quando acabar a pandemia, a gente vai testar um novo modelo que a gente pegou esse modelo que foi difundido no mundo e desenhou nos últimos meses um modelo adaptado às comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, que é o seguinte, esse esquema da cooperativa, que além de gerar empregos, os cooperados pagam mensalmente para um fundo comunitário
da comunidade deles, pagam mensalmente uma energia com desconto em relação ao que ele pagaria para a distribuidora. Inicialmente, só os que pagam. Ou seja, esse cara já vai economizar desde o primeiro mês nas despesas com a energia dele. E esse dinheiro vai sendo acumulado nesse fundo comunitário, que vai remunerar os trabalhadores da comunidade que trabalham no projeto e acumular recursos para financiar a expansão dessa capacidade instalada solar nas favelas. Então, a gente concorda com essas perguntas que foram feitas, que tem que fazer isso de forma sustentável. Não pode ser só paz e amor e achar que vai se resolver sozinho. Então, esse é um pouco da nossa ideia para replicar isso no Brasil. Legal, muito bom. Tem uma outra colocação aqui que foi feita pelo Roberto Souza também, né? E ele comenta aqui que ele morou no Rio por 6 anos, né? E ele pediu aí para você comentar, né? Vocês comentarem sobre essa dificuldade de se entrar nas comunidades, né? Para apresentar os projetos sociais, né? Se puder comentar isso daí, Eduardo. Será que a gente pode deixar essa para quando o Adriano entrar? Pode, vou guardar aqui, vou segurar ela então. É uma pergunta, eu poderia comentar aqui, mas acho que o Adriano vai ter mais propriedade para responder essa pergunta quando ele entrar. Pode ser? Pode ser. Vamos falar do projeto agora, então, Eduardo? O que você acha? Eu acho que tem bastante. O projeto é bem legal, né? Bem abrangente, é revolucionário. Eu acho que é o principal aí, né? A cereja do bolo que o pessoal quer ouvir falar, né? Então, conta aí pra gente aí, o que está por vir aí. Então, a ideia principal é essa, né? Que vai ser a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. Então, é o projeto piloto desse modelo que a gente tem desenvolvido, que a gente pretende que seja replicável para outras comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, do Brasil, não só favelas, mas também outras comunidades de baixa renda. E tem a questão econômica, que eu falei, dessa questão do pagamento mensal como sendo um mecanismo para a difusão dessa solução solar para baixa renda. Mas também tem uma coisa que o Rafael comentou e que eu acho importante a gente trazer aqui, que não dá para ser só uma questão econômico-financeira. Quando a gente entra para entender a perspectiva da favela em relação à energia, a gente vê uma barreira cultural e comportamental muito forte. A questão da injustiça, das emoções, do sentimento, do senso de pertencimento. Eu sou economista, isso é normalmente muito negligenciado na teoria econômica tradicional, em relação à influência desse tipo de coisa no pagamento das pessoas. E tem uma nova teoria econômica, da economia comportamental, que tem dito que a questão dos sentimentos, das emoções, é muito importante para as decisões de investimento ou de consumo. Então, com esse projeto piloto da cooperativa e a inclusão da frente de oficinas, de eventos, de conscientização, capacitação profissional, a gente quer não só resolver o desafio econômico-financeiro que tem para a difusão da solar na baixa renda, mas também resolver esse problema, não é um problema, mas essa questão cultural que a população da favela se sente injustiçada em relação ao sistema de energia. Eles não se sentem pertencendo, eles não se sentem protagonistas. E isso leva a uma inadimplência muito alta, né? Porque é uma coisa muito abstrata, a distribuidora não trata eles bem, eles não se sentem pertencentes, eles não veem a energia sendo gerada, não sabem como é que aquilo é cobrado deles. A nossa hipótese é que, se a gente trouxer um modelo mais próximo deles, que eles são protagonistas, que eles entendem o que está acontecendo, eles veem a energia sendo gerada, as crianças estão recebendo oportunidades de educação de qualidade, o vizinho está sendo empregado, a nossa hipótese é de que isso possa ser um mecanismo importante para o protagonismo deles e para o pagamento, para a adimplência ser maior no sistema de energia nesses territórios. E dentro desses projetos aí, Eduardo, quem vão ser os trabalhadores, né, os instaladores desses sistemas solares, né? Conta um pouquinho para a gente também como é que vai ser esse processo, né, de seleção, capacitação dessas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Sim. Inclusive, eu estou vendo aqui os comentários, o Paulo está aqui, eu queria saudar ele, o Paulo Feitosa,
é um engenheiro elétrico, tá, doutor aí pelo FRJ, um cara que ele é o nosso voluntário na Revolução Solar e ele dá um dos cursos que a gente tem de introdução à eletricidade, que é dentro da comunidade. Então, tem esse programa de formação profissional que começa com o curso de introdução à eletricidade dentro da comunidade, para o público não precisar se deslocar em outras áreas da cidade, compreender as demandas específicas elétricas que tem ali dentro da comunidade. E aí, depois, os com melhor desempenho nesse curso de introdução são selecionados para a fase final, que é o curso de formação de instalador solar, para eles ganharem o certificado, terem a certificação profissional, né? O NR10, o NR35, tudo que precisa para trabalhar com qualidade e segurança no setor. E aí, depois, eles são contratados para realizar as instalações que a gente faz na comunidade e a operação e manutenção também desses sistemas lá dentro, porque é isso, né? Você precisa que a comunidade se sinta dona e ela faça a manutenção desses sistemas para se criar um sistema, um modelo que a comunidade tem autonomia em relação à energia. Acho que isso é um dos subprodutos muito importantes da geração distribuída também. Essa autonomia e resiliência comunitária. Legal. Você tem uma previsão de quantas pessoas vão ser empregadas aí, né? Quantas pessoas vão trabalhar nesse projeto aí da comunidade da Babilônia? Da Babilônia esse daí, né? Isso. É a Babilônia Chapéu Mangueiro, do Leme, aqui no Rio de Janeiro. Esse projeto piloto vai ser uma instalação de uma usina de 26 kW no telhado da Associação de Moradores. Tá? Eu sei que aqui, falando com o Nelson, Sérgio, Rafael, você, Canal Solar, 26 kW não é nada, né? Porque vocês trabalham com usina de mega, não sei o quê, mas tem uma diferença muito grande. O valor dos seus 26 kW são muito maiores do que os 26 mega de uma usina que está lá, servindo, obviamente, a comunidade de uma forma mais global, mas sem esse caráter tão relevante que você está colocando. Pois Então, é pequeno comparado ao mercado, mas vai ser o maior, em termos de capacidade instalada, o maior projeto em uma favela do Brasil. Primeira cooperativa também, é uma favela. Então, vai atender 30 famílias, tá? É um projeto piloto, tá? Porque a gente também tem essa ambição de fazer algo maior do que isso. Isso é só o piloto, o primeiro passo na nossa visão de futuro, mas a gente entende a importância de começar pequeno, dar um passo, validar certinho as operações, a percepção do pessoal, moldar a forma como a gente comunica, validar tudo isso com um projeto pequeno para depois replicar. Então, esse projeto piloto vai atender 30 famílias nas comunidades da Babilônia Chapéu Mangueira e deve empregar cerca de 10 pessoas, tá? Como instaladores solares, embaixadores comunitários. Inclusive, o Adriano está aqui assistindo, também vai entrar daqui a pouco, vai ser um desses embaixadores comunitários, né? Porque eu não moro na favela. A maioria, metade da nossa equipe não mora também. São empreendedores do setor privado, do setor acadêmico, do setor público e tal. Então, é muito importante ter os porta-vozes do projeto dentro da comunidade serem as lideranças da própria comunidade, não nós que estamos fora aqui, né? Então, o Adriano preenche bem esse espaço aí do nosso embaixador comunitário. Antes da gente trazer o Adriano aí para a conversa, né, e até em linha aí com esse teu ponto, né, de ser o primeiro projeto, né, um projeto pioneiro, né, numa comunidade, né, carente, enfim, empregando pessoas. Tem uma pergunta aqui do Vlad Taveira, né, que eu acho que vai ajudar até, de repente, replicar esse modelo aí em outras comunidades, Brasil afora, né. E a pergunta do Vlad é a seguinte, né, nesse projeto aí da Babilônia, como é feita a parte burocrática, né, contratual? É uma cooperativa? Qual que é o modelo que está sendo adotado para esse projeto em específico? Perfeito. Então, o modelo vai ser o seguinte: a Revolução Solar é uma ONG, tá? É uma organização social que vai ter esse projeto da cooperativa como um dos projetos que a gente toca. Além disso, a gente tem projeto educacional por fora também, tem projetos de representação dos interesses da favela no setor. Então, esse projeto da cooperativa, a gente vai abrir um novo CNPJ de cooperativa,
para essa cooperativa. E aí, como é que vai ser o esquema? A Revolusolar vai ser a detentora desse ativo e vai fazer uma locação desse ativo das placas para a cooperativa, e a cooperativa vai pagar, então, mensalmente. E qual que é esse valor que a cooperativa vai pagar? Vai ser em cima da taxa de manutenção dos cooperados com a cooperativa. Então, eles vão pagar, se eles pagavam antes R$200 na conta de luz. Agora, eles vão pagar R$100 para a cooperativa deles pela mesma quantidade de luz. Então, eles vão economizar metade da conta de luz deles. Então, vai ter um contrato de taxa de manutenção dos cooperados com a cooperativa e um contrato de locação da cooperativa com a ONG Revolusolar. Legal. E a tarifa é cara aí, né, Eduardo? A tarifa do Rio, aí, da Light, aí, da Enel, né, são as tarifas mais caras, né, do Brasil, né? Só por conta da tarifa, mas por conta também dos impostos, né? E aí eu queria perguntar, né, uma pergunta aqui do Bruno, né? A Revolusolar, ela está atuando hoje no Rio de Janeiro, né? Mas existe a possibilidade, vocês estão trabalhando também em algumas outras regiões fora o Rio de Janeiro, ou tem planos de expandir esse projeto para outros estados? É o que eu falei, planos sim, a nossa visão é que sim, mas a gente está 100% focado nesse projeto piloto, agora na Babilônia. Todos os nossos focos estão voltados para fazer isso muito bem feito, trazendo a comunidade junto, trazendo atores do ecossistema como a Bessolar, o Nelson, o Rafael da Long, Sérgio e a Helena da Goodwill, vocês trazer todo mundo para ver como se fosse um showcase desse projeto que a gente montou. Então, a gente está 100% focado nesse projeto piloto, mas sim, para o futuro, a nossa ideia, é o que a gente vem desenvolvendo, é que seja um modelo replicável. Mas eu acho que é dar um passo maior do que a perna, querer já começar muito grande, entendeu? A gente está 100% focado nesse projeto piloto agora. Legal, legal. Tem que ter foco para realizar as coisas, né? Não tem jeito. Exatamente. Não sei se o Falcão, o Sérgio, o Rafa querem fazer mais alguma colocação antes da gente chamar o Adriano aqui para a conversa. Não, eu só queria complementar dizendo o seguinte, é muito importante que a gente entenda todos esses conceitos, muitos deles são novos para mim, acredito que para a maioria dos ouvintes, e eu acho assim, é extremamente importante que a gente entenda que existe todo um esforço, e a Absolar é parte dele, para melhorar as condições de crédito para financiamento da energia solar, para que, além de barata, ela seja acessível, né? Mas tem um ponto aí extremamente válido nesse projeto da Revolusolar, que é o fato de que, individualmente, cada um desses participantes vão ser muito mais frágeis do que se eles estiverem associados com uma cooperativa por trás dele. Existe todo um acordo regulatório, um padrão, um frame que a gente chama regulatório, que apoia esse tipo de geração comunitária. Então, é mais um dos benefícios da Solar que a Revolusolar está sabendo usar muito bem a seu favor. Então, tem obviamente, todo o nosso apoio, e eu acredito que vai ter sucesso e, obviamente, vai poder ser replicado no momento que isso virá um projeto com uma experiência concreta. A gente deve, sim, divulgar, conte conosco para também divulgar isso, e a gente auxiliar que outras iniciativas como essa se repliquem em outros locais, né? O Rio tem, obviamente, uma questão extremamente séria de aglomeração, mas existem muitos outros locais no Brasil que tem um caso que é exatamente o oposto disso, que são sistemas isolados, com poucos habitantes, cidades ou vilas com 50, 100 pessoas que não têm atratividade nenhuma, nem são servidas por energia elétrica, que podem se beneficiar de um sistema similar. Ótimo. E aí, nesse sentido, Nelson, é bom a gente também saudar de novo para o pessoal que entrou aí do Litro de Luz, tá? Que é um outro projeto social muito importante. Exatamente. Que tem esse outro tipo de atuação com regiões isoladas. Então, eles fazem iluminação pública com energia solar, projeto maravilhoso também,
não ganho nada, tô falando, isso aqui é outro projeto, mas convido todo mundo a conhecer o trabalho deles, que é lindo também. Eu e aí o pessoal proponho que a gente faça um webinar com vocês juntos, porque é uma combinação maravilhosa, duas ideias fantásticas, e convido a todos que estão nos ouvindo e todos que estão participando, que a gente dê apoio também a eles, e faça disso uma causa primária nas nossas empresas, nas nossas associações. Exatamente, e isso responde a uma última pergunta que o Wagner jogou ali, se é on-grid ou off-grid. O nosso é on-grid, aproveitando o sistema de compensação, e o do litro de luz é off-grid. Então tem de tudo aí. Edu, deixa eu só fazer um comentário também que eu gosto de falar. Eu não gosto de chamar de militância, cara, porque todo projeto que envolve melhorias sociais e ambientais, elas têm que começar pequenas, elas têm que ser analisadas, elas têm que ser regionalizadas por pessoas que conhecem. Então, assim, eu acho que você tem que fazer a validação. Hoje todo mundo está acostumado com esses modelos de projetos e tudo mais, tem que fazer isso mesmo, é validar, é testar, achar os atores principais, e futuramente a gente vai estar... É bom que você tem parceiros espalhados por todos os lugares, e nós estaremos em todas as regiões que for possível. Porque assim começa, cara, não é militância, é transformação mesmo. Não. Exatamente. Bruno, Oi. Só rapidamente, a minha colocação aqui é rápida em função de uma pergunta que foi feita aqui, que cita nominalmente a Goodwi. O Jair Santana, ele pergunta, a Goodwi possui fábrica de inversores no Brasil? Em que nível a variação do dólar tem afetado o preço de seus inversores? Bom, veja, não, a Goodwi não tem fábrica no Brasil, as fábricas, são 2 fábricas, são ambas na China. Agora, com relação à variação do dólar, veja, não afeta apenas os inversores da Goodwi, afeta a cadeia toda, porque a gente é muito dependente da importação, é um setor que é fortemente dependente da importação. Quer dizer, qualquer variação cambial, sem dúvida alguma, afeta sim. Então, o nível que afeta, isso aí existe uma complexidade maior para poder tentar entender o nível exato, porque são casos distintos, são situações distintas, apesar do dólar ser alto para todos, as situações são diferentes, então vai afetar de forma diferente. Quer dizer, afetar, eu acho que respondo essa pergunta claramente, afeta sim, claro, e afeta toda a cadeia, não só apenas a produção de inversores da Goodwi. Tenho dúvida. Ok? É isso, viu, Jair? Respondida. Não é essa pergunta que vai ficar sem resposta, né? Aliás, nenhuma ficou, né? Vamos chamar o Adriano para a conversa aqui. O Adriano, acho que é uma materialização disso tudo que a gente tem discutido aqui, né? Um cara ali da comunidade que está trabalhando, enfim, né? Vai dividir a experiência dele, né? Da transformação, enfim. O Arthur, você consegue inserir aí o Adriano para a gente... Acho que o nosso tempo não permite, então eu vou já me despedir aqui e aí a gente coloca o Adriano, pode ser? Pode ser. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês rapidamente aí, todos os nossos participantes aqui, agradecer o time, a Helena e o Sérgio aí da Goodwi, que junto comigo a gente fez isso acontecer e de fato eu acho que é um assunto necessário, assim como os assuntos técnicos e todos os demais do nosso segmento. Agradecer o Falcão da Absolar, porque assim, a gente sabe que isso vai precisar de força e energia, e a Absolar é a associação que vai nos ajudar. O Brunão aí, o canal Solar também, que está ajudando muita gente na divulgação do setor no geral. E assim, Edu, não tem nem o que falar, a gente tá muito junto nessa. E, cara, eu acho que assim, além de tudo isso, o social ele sempre ajuda a expandir o setor como um todo, né? O acesso, as pessoas precisam ter acessibilidade. O Brasil, para tudo dar certo aqui, a gente precisa fazer com que todo mundo tenha acesso e que as coisas comecem a acontecer. E um projeto como esse, ele é uma chave para dar ignição para que as coisas aconteçam. Não é só, como eu falei, não é só militância, não é só hobby de vocês. Isso aí é uma chave para que a gente ajude o Brasil a se inserir, de fato, nesse mercado, entendeu? Isso eu acho que é o que faz a gente querer participar cada vez mais. Eu vou me despedir aí. Vou dar uma queda rápida aí e a gente sobe o Adriano, beleza? Beleza. Valeu, Rafa. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau. Até logo.
Só um comentário do link do que o Rafael falou e trazendo o Adriano aí, enquanto ele entra. É muito importante isso que ele falou. Porque quando você olha as melhores projeções do mercado de geração distribuída no Brasil para os próximos anos, as melhores, 800 e tantos mil sistemas conectados nos próximos anos, né? As melhores projeções. Isso no universo de 84, 85 milhões de unidades consumidoras do Brasil, são 1%. É 1% do mercado potencial. A gente está aqui falando dos outros 99%, né? As melhores projeções deixam os 99% de fora. Então, a gente está falando aqui dos 99%. Adriano pode representar um pouco aí, falar um pouco desses 99%, que é o Brasil, né, na prática. Acho que a gente já está tendo a inserção dele. Vou demorar um pouco. Tem uns minutinhos de delay até ele entrar aí na plataforma. Aí, o Adriano está aí. Oi, Adriano. Boa tarde. Consegue nos ouvir aí, Adriano? Estou conseguindo ouvir, sim. Opa. Liga a câmera, Adriano. Tem a câmera ali em cima. Ah, tá. Aí. Pronto. Opa. Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Obrigado aí pela participação. Bem ilustre, né? Bem coroar que a gente discutiu até agora. E como acha aí, rapaz, como foi aí da energia solar aí no âmbito aí da comunidade, que ela tem transformado, né? Passar, né, essa visão aí de dentro, né? Das favelas, das comunidades, como a energia solar tem boa tarde a todos. É um prazer eu estar aqui. Quero parabenizar a Revolução Solar por ter olhado a favela para nós, né? Não como pobres, coitados, mas com pessoas com potenciais de fazer a diferença. A Revolução Solar não entrou somente com aquela conversa de como economizar luz, não. Avançou mais do que isso, foi além da energia, foi para o social, olhou para nossas crianças, né? Foi profissional em formar profissionais, né, na favela. Hoje em dia a gente sabe que quem mora na favela tem que estar sempre com olho na oportunidade, né, porque a gente disputa com poder paralelo, a gente que é liderança social na comunidade, a gente disputa muito nossos jovens com poder paralelo, e a Revolução Solar ela trouxe essa chance, essa esperança para a favela da Babilônia de Chapamangueira hoje. Então a gente está muito feliz com a Revolução Solar, né? E além do que a gente está acostumado a sempre levar golpe, né, da Light, né? Que a gente sempre multado, sem ter a culpa, porque a Light não pisa na favela nem para meio de relógios. Então a gente tem essa preocupação, e a gente tendo a chance de sair dessa cadeia é maravilhoso. Como é que estão os preparativos? Opa, vai lá. Desculpa, Bruno. Não. Vai lá. Não, eu queria entender como é que estão os preparativos aí para começar esse projeto aí. Como é que está a mobilização, né? Como é que é? O Eduardo comentou, né, de todo o processo, né, estruturado de receber os moradores terem ali uma primeira etapa de um treinamento mais básico, né, e aí depois os que mais se destacarem vão para as próximas etapas, né. Conta um pouquinho aí para nós aí dessa movimentação aí dentro da comunidade. Então, antes da pandemia, estava uma briga de foice, né? Porque as vagas do curso que a Revolução Solar liberou, né, tinha condições de estar ali patrocinando, eram poucas e muitos inscritos, né, surpreendeu a todo mundo, né,
Teve alunos, eu fui nos cursos, e teve alunos que... Eu vou dizer aluno, né? Porque estava lá, mesmo não passando no processo seletivo, mas a pessoa se propôs, não, eu posso assistir? Só assistir. Não precisa me colocar, só vou assistir às aulas. E é maravilhoso. Pode ver, né? E mostrar que o favelado, ele quer crescer, ele tem objetivo e tem para isso. Exatamente. E agora a gente tá muito junto, né, Adriano? Você é nosso porta-voz aí, com as duas associações de moradores da favela da Babilônia e do Chapéu Mangueira. As duas compraram a ideia, né? São super parceiras nossas. Falamos com eles todo dia, toda hora. Eles estão dando toda a força para mobilizar toda a comunidade por esse projeto, né? O que antes era mais difícil. A gente está vivendo um casamento com as associações. É um triângulo amoroso. A gente está ali falando com eles todo dia. Eu, como já participei da Associação de Moradores da Babilônia, conheço as demandas da comunidade, conheço também as demandas do Chapéu Mangueira, e a gente está trabalhando junto para formar um futuro melhor para a favela. E isso é muito importante para a gente, porque a favela, ela quer ser ouvida e quer ser atendida. A gente não quer ser visto como pobre coitado. A gente quer ser ouvido como qualquer outro cidadão que tem respeito e que precisa disso para sobreviver. Depois eu quero saber quantas pessoas que não puderam participar do treinamento. Eu já estou conversando com o Eduardo aqui, né, Eduardo? Nós vamos dar um jeito nisso daí, né, Eduardo? Vamos treinar todo mundo vai ter a oportunidade aí de sair, né, com quem quiser, obviamente, né, sair aí com uma formação para trabalhar no mercado. É um mercado que cresce. O Falcão já tem números muito relevantes aí no início da apresentação, né, falando do que já foi feito, né, e sem dúvida tem por vir ainda. Então, pode transmitir aí essa, né, junto aí com todos esses parceiros aqui, que a gente vai conseguir endereçar aí essas pessoas que querem entrar, né, participar ali ativamente do mercado. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Sérgio, tem alguma pergunta aí que você quer direcionar aí para o Adriano? Aproveita, ó. Pô, Adriano, fantástico. Eu gostaria de saber, você já está capaz de já se formou, né, nessa primeira leva? Você já seria capaz de fazer a montagem? Não, ainda não. Por quê? Quando o curso foi aberto, a inscrição, eu estava fazendo parte da Associação de Moradores, né? E estava organizando junto com a Revolução Solar. Então, a gente decidiu, né, para ser uma coisa mais clara, mais honesta, quem tivesse envolvido com o projeto não poderia participar do curso, mas eu fui só... Estava lá vendo, estava lá como espectador. Porque isso é importante citar, que a gente tem diferentes formas de empregar dentro da comunidade. Não é só o eletricista e o instalador solar. Tem o Adriano, por exemplo, que é o embaixador comunitário, o porta-voz do projeto. Tem as professoras infantis, tem 3 professoras que são as professoras das oficinas das crianças, que a gente faz mensalmente, por exemplo. Aí tem outro que pinta as paredes, faz artes, projetos artísticos sobre sustentabilidade. Então, é uma gama de possibilidades de emprego para além do técnico de instalador e eletricista. Né? Não sei, mas eu achei ele um cara que sabia fazer o projeto, por isso que eu perguntei, entendeu? Ele está tão empolgado, eu falei, olha, ele já domina tudo. Eu acho que ele está escondendo o jogo, eu acho que ele sabe sim, viu? Inclusive, na pandemia, agora a gente não parou de trabalhar. Nossos amigos da comunidade, a Revolução Solar apoiou um projeto nosso de estar ajudando os moradores que estão passando por essa fase tão difícil hoje, porque a gente mora numa região turística do Rio de Janeiro, né? E muitos dos moradores
quase 80% dos moradores são autônomos, né, e trabalham na praia, através do turismo. Então, a Revolução Solar foi uma parceira enorme para ajudar a gente a estar ajudando essas famílias hoje. Foi muito bom, a gente arrecadou o suficiente para ajudar todas as famílias da comunidade. É importante falar isso, né, Adriano? Que nesse momento de pandemia, a gente está aqui falando da solar como uma solução estrutural, mas que ainda não consegue resolver essas demandas urgentes de curto prazo que a favela tem, né? Que é a perda de renda, é ter o que comer amanhã. A gente aqui, sabe, a gente tem o nosso jantar de hoje, a gente vai sair daqui, vai ter o que jantar, amanhã vai ter café da manhã, mas tem muitas famílias na favela que não tem o jantar garantido do dia, não tem o café da manhã do dia seguinte, porque não tem renda, não tem como comprar medicamento. Então a gente está fazendo essa ação que a gente está chamando, né, Adriano, da Babilônia e Chapéu Mangueira contra o coronavírus, distribuindo cesta básica, kits de higienização e medicamento e ações de conscientização também. Com certeza. A Revolução ela passou da energia elétrica e foi para a energia humana. Boa! Vai ser nosso slogan esse aí, hein, Adriano? Vamos copiar essa frase, viu? Já anotei aqui, pô. Vamos criar o quilowatt social. Porra, ótimas muito ideias. Bom. Exatamente. Muito bom. E alguém perguntou como entrar com um projeto na favela, nas comunidades. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi exatamente essa, que deixa eu só dar créditos aqui ao autor, né? O Roberto Souza, né? Que ele dá um testemunho aqui que ele já morou no Rio, né? Já morou por 6 anos, né? E conhece também, mas gostaria que vocês aí, né, que estão acostumados, que estão vivendo, né, passassem aí sobre a dificuldade de se entrar nas comunidades para apresentar projetos sociais como esse aí que o Eduardo, que a Revolução Solar tem feito, né? Então, o que acontece? A favela sempre é vista como pobre coitada e sempre é vista quando se há um interesse de lucrar, aí enxergar a favela. E aí, por muitas vezes, não estou dizendo que ele teve essa intenção, mas muitas vezes a gente acaba se fechando por conta disso. Até mesmo porque chegam para a gente, prometem, né, projeto, mundos e fundos, e acaba não acontecendo. Aquele projeto não acaba tendo meio, começo e fim. Tem só começo e fica pelo meio e acabou. E aí a gente fica sem prestar contas para a comunidade. Porque a gente, como liderança, a gente tem que prestar conta a todo momento para a comunidade. Por mais que alguém venha com um projeto de fora, sempre o líder comunitário é responsável para ter projeto. A comunidade vê aquele líder comunitário como referência. Então, o melhor meio hoje de se entrar na comunidade, apresentar um projeto, fazer, ir até a associação de moradores e mostrar a verdadeira intenção do projeto. A Revolução Solar, a gente abraçou a Revolução Solar, as duas comunidades, porque, como eu falei, a Revolução Solar ela passou do limite da energia, foi para a energia humana e está com a gente lá há muito tempo e sabe as demandas da comunidade e sempre que pode nos ajuda. E uma coisa importante nesse sentido que o Adriano falou é tangibilizar os benefícios. A solar tem uma característica muito de longo prazo, né? Se falar, as placas têm garantia mínima de geração de 80% por 25 anos. Aí, não sei o que, é uma coisa para você economizar, o payback é 4, 5, 6 anos. Mas, gente, o pessoal de baixa renda precisa, no presente, às vezes tem, o pessoal que está mais pobre não tem o que comer na semana seguinte. Então, você precisa tangibilizar esses benefícios, trazer agora para o presente. O que eu vou ganhar amanhã participando disso aí? Não pode ser uma coisa de longo prazo. Então, as oficinas, a capacitação profissional, ofertas de emprego e economia na conta de luz desde o primeiro mês ajudam a tangibilizar. E projetos pequenos, mostrando aos poucos que a placa solar é possível na favela,
é importante para trazer a comunidade junto do projeto? Um programa, né, Eduardo, assim, a gente pode perceber que ele não se restringe somente a um atributo da energia solar, como a economia, né, então traz toda esse ramo aí, né, de ações que enobrecem ainda mais, né, o projeto, né, e o principal é fazer, como o Adriano falou, fazer a comunidade participar, né, você poderia, né, eu acho que, né, seria até, vamos dizer assim, né, fácil, entre aspas, você vai lá e instala um sistema solar, né, e deixa somente somente entre aspas também, né, a economia de energia, né, mas não, né, o programa ele se preocupa com todo o processo, mostrar essa educação, é uma coisa mais alicerçada e mais sólida mesmo, né, parabéns, né, para a Revolução Solar, para todos os participantes, né, a Londi, a Goodwee, a Absolar também abraçou, o Canal Solar já abraçou, já tem um monte de gente querendo abraçar aqui, tá, alguns comentários aqui importantes, né, o Pedro Domingues falou, né, que já estava encantado com o projeto, aí a hora que o Adriano entrou na conversa, ele até correu lágrimas aí, né, segundo o Pedro, né, e o Adalberto também parabenizando aí essa live, né, esse webinar aí para trazer, né, suscitar em todos aí a necessidade de se ter mais projetos como esse, né, então O Adalberto, primeiro eu fiquei muito emocionado, o amigo chorou com o seu depoimento, Adriano, pô, você tá mexendo corações aí, energia humana. E o Adalberto, ele é da Revolução Solar, ele é o atual presidente da Revolução Solar, tá? Ele tem uma história linda, que veio do Nordeste em busca de uma vida melhor aqui no Rio, veio sem nada para o Rio de Janeiro, passou dificuldade, construiu uma família, uma casa na favela da Babilônia, no Rio de Janeiro, e é o primeiro instalador de energia solar em uma favela do Brasil. Ele é da Revolução Solar hoje, eletricista, instalador solar lá também. Saudações para o Adalberto aí, grande abraço. É um orgulho para a gente, é um orgulho. Parabéns Adalberto, parabéns aí, Adriano. Pessoal, a conversa está muito boa, que está excelente aqui. Eu poderia ficar aqui até amanhã, né? Eu acho que o pessoal aqui também, né? Mas acho que vamos caminhar aí para as considerações finais, né? Então, eu queria aí convidar o Falcão, Nelson Falcão, né? Trazer aí as considerações dele aí finais. Eu só queria que esse webinar fosse, na verdade, um projeto piloto, né, de a gente fazer várias dessas reuniões, incentivar e multiplicar esses esforços tão bacanas da Revolução Solar e fazer com que o Adriano ponha muito mais gente para chorar, para que isso sensibilize as pessoas da realidade do Brasil. Né? E que a gente possa, através de associações como a Absolar, mas não somente a Absolar, eu congrego todos os ouvintes que possam nos ajudar e que possam também sensibilizar outras empresas, outras associações, para que isso se multiplique. Eu acho que o nosso papel aqui, como líderes, como empresas do setor, é justamente não deixar que isso seja uma iniciativa isolada. Né? Do ponto de vista da Absolar, me comprometo desde já a fazer essa divulgação, trazer vocês para as feiras, os simpósios do setor, mas é importante que a gente possa fazer outros webinars, e como eu mencionei e sugeri, trazendo outras associações como a Revolução Solar. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Nelson. Apoio importante, hein? Apoio bem forte aí para o projeto. Sérgio, você agora. Eu fecho aqui as minhas palavras também com algo muito semelhante ao que o Nelson falou. O que, de certa forma, nós já estamos fazendo isso, sabe? Ainda low profile, ainda em pouca... Mas, seguramente, nós vamos intensificar isso dentro do nosso rol aí de conhecimento e de possibilidade. Eu já falei no início, né?
eu sou uma pessoa extremamente sensibilizada pelo projeto, desde o primeiro momento. Estou fazendo o que eu posso fazer e podem ter certeza que farei mais, tá, dentro do meu alcance, e quero realmente ver essa primeira usina funcionando e ajudar, no possível, na replicação. Eu quero ver isso acontecer mais, cara. A gente precisa que isso aconteça mais, a verdade é essa, tá? Para você, cara, menino do Rio, um grande abraço. Tá, os meninos do Rio, né? Meninos do Rio. Agora. Tem dois aqui. Adriano também. Obrigado aí pela atenção e conte conosco. A Goodwi está presente, ok? Muito bom, Sérgio. O Eduardo, Adriano, vou passar para vocês aí também fazerem aí suas considerações finais. Antes de passar para vocês, eu queria agradecer também aí a oportunidade, Sérgio, né, a Helena, o Rafa, de ter feito esse convite para participar, né, mais do que participar do evento, né, em si, do webinar, participar desse projeto, e a gente vai com certeza aí agregar, trazer trabalho também para esse projeto, né, e por trazer esse ponto, essa questão social pouco discutida ou não discutida, né, à tona. É importante, eu acho que o objetivo, né, Sérgio, como a gente conversou lá no início, né, de tocar mais, né, o setor nesse sentido, eu acho que ele foi muito bem feito, né, a gente tem visto aí pelos comentários, e não para aqui, como vocês todos falaram, né, eu acho que o programa, né, o projeto, ele é muito maior, né, então eu também gostaria de deixar esse meu agradecimento para todos vocês aí. Passar a bola aí para as estrelas, né, para o Eduardo e para a Adriana aí fazer o fechamento aí do webinar. Já falei, Adriano? Tá. Então tá. Eu agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Né? Eu digo em nome da favela que a gente tem pressa, e muita pressa. A gente está de braços abertos para receber todo o projeto que vai beneficiar a favela, que vai beneficiar o ser humano. A gente abraça e quer ser abraçado. Muito obrigado. Perfeito. E, também, óbvio que agradecer todo mundo, Nelson, a Bissolar toda, Sérgio e a Helena. Sem a Helena da Goodwi também esse evento não estaria acontecendo, Rafael da Longi, que já saiu, e todo o pessoal da Longi lá da China também, que a gente tem conversado, você, Bruno, da Canossa Lá, Adriano, todas as comunidades da Babilônia de Chapéu Mangueira, e todos os nossos parceiros que estão assistindo aqui, voluntários da Revolução Solar estão assistindo aqui, que eu já vi, o Hans também, que é um outro parceiro com a Solarize também, alguns voluntários aqui, Adalberto, e deixar uma mensagem de como é que o pessoal pode manter o contato com a gente, né? Como é que pode ajudar a gente. A gente está bem ativo nas redes sociais, se você botar Revolusolar lá, vai ser o primeiro, com certeza, e a gente criou recentemente uma página no site também para ter um canal para as pessoas participarem do projeto, que é o www.revolusolar.com.br/participe. Então, lá tem formas de ajudar, seja sendo um parceiro, seja sendo um voluntário, ou até doando também, porque esse é o atual, essa é uma demanda atual que a gente tem na Revolução Solar. A gente tem parcerias para os equipamentos, mas ainda falta o último passo para concretizar esse projeto da cooperativa, que é o resto da verba do orçamento. Então, a gente vai abrir uma campanha nas próximas semanas, mas também tem lá nessa página www.revolusolar.com.br/participe formas de doar e contribuir para que esse projeto se materialize e depois a gente possa replicar. Obrigadão a todo mundo. Obrigado. Valeu, Eduardo. Parabéns. Obrigado. Boa noite, gente. Parabéns. Boa noite. Tchau.